Então vamos lá, pessoal. É nessa aula onde vamos ver a resolução de sistema de 3 variáveis pelo meio da quinta de substituição. Na aula passada vimos a resolução de sistema de 2 variáveis pelo meio de substituição, adição ordenada, método de Cramer e também método de gráfico. Também vimos a resolução de sistema de 3 variáveis pelo meio daqui de adição ordenada. E a nossa próxima aula veremos sobre resolução de sistema de 3 variáveis pelo meio daqui então de Cramer. Então, para você não perder esses e tantas aulas, tem que se inscrever aqui no canal. Vamos partir para o objetivo dessa aula que nós veremos aqui método de substituição, ou seja, resolução de sistema de 3 variáveis então pelo meio daqui então de substituição. Podemos passar esse nosso sistema para aqui, o x mais y menos 2z sendo igual a 5. Então, a primeira coisa a fazer então será organizar esse sistema, mantendo aqui então pela ordem x, y, z. Visto que esse nosso primeiro sistema, esse sistema daqui, já está na ordem daqui então x, y, z. Então nós podemos colocar aqui x mais y menos 2z sendo igual aqui então a 5. Agora, segundo o sistema, também iremos manter então na mesma ordem, ou seja, x, y, z. Nós teremos aqui então 2x que nós temos aí, mais 3y. Podemos passar esse z para lá, irá negativo, teremos então menos z sendo igual aqui então a 15. Veja que já temos x, aqui temos z, aqui temos y. Podemos passar esse y para lá. Teremos então o x que nós temos primeiramente. Passando isso para lá para ficar na ordem x, y, z. Teremos aqui então menos 2y. E aqui já temos z, podemos manter, ou seja, podemos manter aqui então menos z. Como este lado aqui não temos nada, nós podemos então colocar 0. Então aqui nós iremos colocar aqui 0. Muito bem, tendo feito isso é que você está num bom caminho. A única coisa que você tem que fazer é isola aqui uma das equações para substituir nas outras duas. Para nós iremos ter mais duas equações. Essas duas equações queremos trabalhar nelas. Mas teoricamente a coisa fica muito difícil. Mas na prática isso aqui é muito simples. Veja, eu posso chamar essa aqui que é a nossa o primeiro sistema. Ou seja, a nossa primeira equação. Posso chamar isso aqui então da nossa segunda equação. Irei chamar isso aqui então da nossa terceira equação. Muito bem. O que eu vou fazer nesse exato momento é levar a nossa terceira equação, visto que essa equação aqui é frágil. Então eu irei levar essa nossa terceira equação, equação 3, e irei isolar o que? Posso isolar aqui o x, vamos lá. Levando a terceira equação, teremos aqui então o x, sendo igual, passa tudo isso aqui para esse outro lado, teremos aqui então o 2y mais z. Nós temos aqui então o x sendo igual a tudo isso daqui, então leva isso, substitui nas duas essas equações aqui, vamos formar mais outro sistema, apenas só com duas variáveis. Esses dois sistemas que nós iremos formar é que nós iremos resolver, por enquanto. Agora então vou levar isso, vou substituir então na nossa primeira equação. Nós teremos quanto? No lugar de x, coloca tudo isso aqui no lugar de x, aqui. Teremos aqui então o 2y mais z, mais, temos aqui então mais y, mais y menos 2z sendo igual aqui a 5. Ou seja, levei apenas isso, coloquei no lugar de x e isso é que apenas só tinha que manter como estava. Nesse caso, então, igual aqui a 5. Nós podemos fazer então algumas operações. Temos aqui o 2y, com esse y teremos aqui então 3y. E esse z com esse menos 2z teremos então simplesmente aqui menos z sendo igual então a 5. Nós podemos manter esse sistema daqui então cozinhando, havemos de precisar. E depois leve mais isso, substitua nessa parte daqui, essa parte daqui de x na nossa segunda equação. Isso aqui foi a nossa primeira equação, que nós usamos. Agora, na segunda equação, posso colocar mais aonde? Vou colocar aqui então na segunda equação. Também leva essa segunda equação, coloca no lugar de x toda essa expressão que está aqui. Nós teremos aqui então 2 vezes, esse lugar que estava x, coloca isso aqui. Teremos aqui então entre parênteses, sempre coloca entre parênteses. E coloque tudo que está aqui. Teremos então 2y mais z entre parênteses. Agora temos 3y aqui. Pode colocar aqui então mais 3y. Temos aqui então menos z. Coloca também aqui então menos z. E igual aqui a 15. Chegamos ao momento que nós podemos fazer algumas operações básicas para nós organizarmos. Deixarmos nesse formato que está aqui. Veja, isto com isso eu posso multiplicar. Teremos aqui então 4y. Isto com isto então teremos aí mais 2z. E ficamos aqui então com mais 3y menos z sendo igual aqui a 15. Ou seja, levei esse 2 então aqui distributiva. Multipliquei com isto e multipliquei também com isto. Resultando aqui então 2 vezes 2y. Teremos aqui então 4y. 2 vezes z. Teremos aqui então 2z. Mais esse y que estava aqui e menos esse z que estava aqui. Muito bem. Agora nós podemos somar isto com isto. Resultando aqui então em 7y. Visto que
4y mais 3y é igual então a 7y. Nesse caso, então, esse 2z menos esse z, temos aqui então mais z, 1z, sendo igual aqui a 15. Então, já temos aqui então 7y mais z simplesmente é igual aqui a 15. E agora, então, podemos usar essa equação com essa equação e formarmos um sistema. E aí, então, vamos resolver para encontrarmos variável y e z. E depois iremos em busca de variável x. Basta não encontrarmos essa variável aqui, então, y e z. É muito simples não encontrarmos o x, substituindo aqui e aqui. Agora nós podemos então formar o sistema aqui então, de duas variáveis, como vimos na nossa aula passada. Veja, copia isso aqui primeiramente. Teremos 3y menos z sendo igual a 5. 3y menos z sendo igual então a 5. Agora já copiamos isto, faz então colocar isto. 7y mais z sendo igual a 15. Teremos então 7y mais z sendo igual aqui então a 15. Agora, nesse caso, nós podemos tentar resolver esse sistema aqui usando aqui método de substituição. Como aqui estamos perante método de substituição, sempre devemos então usar método de substituição. Eu sei que você aqui poderia usar então método de adição, seria muito simples, mas não, sempre usa aqui então método de substituição. Se for pedido, então método de substituição. Nesse caso, eu posso isolar então esse z, teremos então o z, sendo igual a 15. Passa esse 7y para lá, teremos então negativo, menos 7y. E agora então leva toda essa informação daqui, substituindo no lugar de z aqui. Vamos encontrar o y. Nós teremos então 3y menos, tudo isso que está aqui entre parênteses, menos 15 menos 7y. Ou seja, aqui é mais 15 menos 7y. Tudo isso aqui sendo igual aqui a 5. Levei essa informação que nós temos aqui, como visto que esse aqui vai dizer, substituímos no lugar de z para nós encontrarmos o y. Nesse caso eu posso fazer então algumas operações básicas. Teremos aqui então 3y. Esse menos irá trocar o sinal de todos os termos que está dentro desses parênteses, ficando aqui então com menos 15. E aqui ficamos então com mais 7y, sendo igual aqui também a 5. Isto com isto é igual a 10, teremos aqui então 10y. Passamos esse menos 15 para lá, passará então a positivo, resultante aqui enquanto 5 mais, passa para lá, teremos então 15. Ou seja, 10y será igual a 20. 5 mais 15 é igual a 20. Passamos esse 10 para lá, então, irá dividindo. Teremos aqui, então, y sendo igual a 20, dividido, então, por 10. Isto com isto corta, ou seja, teremos simplesmente aqui, então, 2. Como já temos o y sendo igual a 2, nós podemos ir em busca do z. Visto que já temos aqui, então, o z é igual a 15 menos 7 vezes y. Então, nós podemos colocar aqui, o z será igual a 15, essa informação que está aqui, igual a 15 menos 7y, 7 então y. O y é igual a 2, coloca aqui, vamos encontrar o z. Teremos então o z sendo igual a 15 menos o 7 vezes 2. Agora então o z será igual a 15 menos 7 vezes 2 igual a 14, resultante aqui então o z sendo igual a 1. Teremos aqui então o z sendo igual a 1. Agora já temos o z, já temos o y, nós podemos ir em busca então aqui do x. Visto que o x está aqui, o x então é igual a 2 vezes y mais z. Agora então nós podemos ir em busca do x. Agora posso colocar essa informação que está aqui. Teremos aqui então o x, disse que é igual a 2y mais z. E vimos que o z e y já temos aqui. O z é igual a 1 e o y é igual a 2. Então basta substituirmos nesse pontinho daqui. Teremos aqui então x é igual a 2y, o y é igual a 2. Logo 2 vezes 2. 2 vezes 2 mais o z. Isso aqui é o z. O z é 1. Teremos aqui então 1. Logo x é igual a 2 vezes 2 é igual a 4. Mais esse 1 que está aqui, resultando aqui o x sendo igual então a 5. Então já temos aqui então as nossas soluções. O x, o z e y. Por questão de organização eu posso colocar assim no final, mais ou menos assim. Teremos aqui então o x sendo igual a 5, esse que nós temos aqui. E nós teremos aqui então o y, nesse formato então x, y, z. O y aqui é igual a 2. E o z por último, teremos o z sendo igual aqui então a 1. Então essa aqui que serão nossas soluções. Então é assim como nós podemos então resolver. Esse vídeo já temos aqui mais ou menos 10 minutos. O que não vou chegar a resolver esse nosso sistema que nós ficamos aqui. Meu amigo, você pode também resolver esse sistema daqui então usando esse método aqui também de substituição. Vai dar certo. Então resolve esse exercício e me deixa nos comentários quais foram os resultados. E qualquer dúvida pode entrar no nosso grupo do WhatsApp a partir do link da descrição. Na nossa então próxima aula veremos esse
esse método aqui então de Kramer. Método de Kramer, vamos resolver esse sistema que será também muito simples. E também se inscreve aí no canal tá, para você não perder esse sistema. Amigo, se inscreve aí, clica aí em se inscrever para você não perder tudo isso daqui. Eu sou Julinho Momadi e te vejo no nosso grupo do WhatsApp. Até a nossa próxima aula.